Continuando com o vídeo anterior, né? A gente parou nessa parte. A gente viu que esse raio aqui, esse ponto, ele gira com o tempo. E daí transformamos y e x em funções do tempo, né? Então a gente tem x, y, t elevado ao quadrado igual a 4. Agora o que a gente tem que fazer? Eu quero saber a derivada disso aqui. Então eu poderia, se eu quiser saber a derivada de x em y, eu iria derivar isso aqui. E no outro caso, né, eu teria que derivar isso. Só que isso aqui não é tão fácil assim de derivar, né? No caso, essa versão explícita, né, isolando x ou y, não é tão fácil. Então é possível você derivar na forma implícita aqui, ó, sem isolar. Então a gente vai ver como é que é feito esse processo. Beleza, agora eu coloquei mais uma variável, né, tempo. Eles aí variam com o tempo. Beleza? Então, vamos lá. Aqui como é que eu vou fazer? Eu vou derivar esse lado aqui no tempo e esse aqui também. Se eu derivo um lado, eu tenho que derivar o outro lado também. Tudo que é feito de um lado da equação tem que ser feito do outro. Beleza, e agora como é que vai ficar? Essa derivada aqui, quem viu lá, por exemplo, derivada de t ao quadrado é igual ao quê? O 2 vai para frente, né? O t aqui, e aqui eu tenho 2 menos 1. Essa derivada aqui dá 2t. E aqui fica 1, só que eu não preciso colocar 1. Então, ficou só o 2 jogado para frente e o expoente eu tiro 1. Beleza? Agora a gente vai fazer aqui x elevado a t. O 1 fica aqui, 2, certo? Só que observe o seguinte, aqui eu tenho uma função dentro de outra função. Então o que é que a gente aprendeu? Quando a gente tem uma função dentro de outra, a gente deriva a parte de fora, que é o caso aqui, e vai multiplicar pela derivada de dentro. Então aqui eu tenho que fazer a derivada de x de t. Certo? Então eu derivei fora, que deu 2x de t, multiplicado pela derivada do de dentro, que é isso aqui. Fazendo a mesma coisa para y, vai ficar 2y de t, certo? Aqui o 1, 2 menos 1 vai dar 1. E aqui a derivada em y, né? Aqui não é t, no caso, desculpa. Porque a gente está derivando aqui no tempo. Os dois variam ao longo do tempo. E a derivada é de y de t. Certo? Então eu já derivei o primeiro membro. Agora falta derivar o segundo. A derivada de uma função constante é zero. Então eu tenho isso aí. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência o que se repete nesses dois termos aqui, ó. Quem se repete? O 2 se repete, e o dt repete aqui. Então eu vou colocar 2, né? Esse dt aí, ele está ao inverso, pessoal. O inverso de dt, ele fica embaixo. Agora o resto não repete, então eu vou abrir a chave, aí fica xt, quem mais d de x de t. Só que o que acontece? Nesse caso aqui, a derivada, eu já posso dispensar esse uso do t aqui, né? Porque senão vai ficar muito complicado. Então, eu vou só subtender, né? A gente já sabe que isso daqui é uma função do tempo, certo? Mais y de y. Que é a mesma coisa aqui, ó. E aí, por que eu não coloquei o dt? Porque eu coloquei o dt em evidência. Se eu multiplicar 2, 1 dt, eu vou recuperar essa forma aqui, ó. E isso aqui eu fecho e vai ser igual a zero. Entenderam? Então, muitas das vezes eu não coloquei, né? Por que isso aqui? X de t, y de t. Mas eu posso só colocar a letra e já fica ali subentendido que é uma função que varia conforme o tempo. Então, beleza. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou tirar o tempo daqui, né? Ou seja, esse cara tá aqui, eu posso passar ele para o outro lado, ao inverso. Então, isso aqui ficaria, na real, 2.
Eu posso passar o 2 também para o outro lado, não tem problema. Então, na real, passando 2, 1 de t ao inverso para o outro lado, vai ficar assim, ó. X dx mais y dy igual a 1 sobre 2 dx multiplicado por 0, certo? Porque vai o inverso para lá, ó. 2, o inverso fica 1 sobre 2. 1 sobre dt vai ficar aqui dt. E multiplicado por 0, certo? Isso aqui tudo vai a 0, que o 0 está multiplicando essa galera. Então, quem foi que sobrou? X dx mais y dy igual a 0. Ok? E agora o que é que daria? Eu posso simplesmente colocar o x dx é igual a menos y dy. E a partir daqui eu posso fazer a derivada que me interessa. No caso, eu posso fazer a derivada de x em y ou y em x. Ou seja, aqui ainda está da forma implícita. Isso aqui que é a derivação implícita. A gente coloca uma outra derivada. Geralmente são situações assim só de medida, né? Eu coloco as duas para variar no tempo, faço a derivada. No final das contas vai sobrar só x e y, porque o tempo aqui dt é anulado e tal. E agora eu posso escolher, dependendo de como eu isolo. No caso, eu quero a derivada de x e y. Eu vou só arrumar aqui. Então eu coloco dx. Esse cara aqui, ó, ele vai para lá ao inverso, fica 1x. Beleza? Esse cara aqui, ó, dy, ele vem o inverso para cá. Então fica dy. Beleza? E quem é que ficou? Menos y. Então, no caso, eu posso concluir que dx dy é igual a menos yx. Então, observem aqui, ó, eu calculei uma derivada dx dy sem a necessidade de isolar. E eu posso fazer a mesma coisa, né? Por exemplo, eu posso isolar o y aqui e jogar tudo para o outro lado e fazer a derivada dy dx. Então, como é que ficaria? Nesse caso aqui, ó. O dy já está aqui. Então, eu vou colocar dy é igual a... Esse cara vai para lá o inverso, né? Então, eu tenho 1 sobre menos y. No caso, dy... Eu joguei o y aqui, o inverso para cá. Entendeu? Aí, quem é que sobrou? X dx, né? Então eu tenho que jogar esse dx para lá, para poder fazer a derivada, né? O dx, ele vai ao inverso, então fica aí dy dx. Quem é que ficou? O x. Então no caso aqui ficou x, y é igual a dy dx. Então observe que fazendo a derivada dy dx é isso aqui. Agora se eu quiser dx dy é isso aqui. Então observe que eu fiz a derivada sem a necessidade de isolar, somente pensando aqui com algo que varia no tempo e tal. E aí deu para fazer essa derivada, né? Então isso aqui a gente chama de derivada implícita. Quando a gente trabalha com esse tipo de equação aqui, né? X e y como se fosse uma função. Enfim, quando eu não isolei, né? Se eu tenho outras coisas misturado com y, né? Ou com x, aí a gente trabalha com a derivada implícita, né? A gente pode derivar do jeito que está aqui. Agora, se eu isolar aqui, fazer o x de y e tal, isso aqui é a derivada explícita, né? Que a função já está dizendo que é isso aqui. E aqui não é claro, né? Qual é a função que eu estou trabalhando, né? Não está isolado nem o y e nem o x. Valeu? Então, até o próximo vídeo com mais exercícios desse assunto aqui.